Então, bom dia, pessoal, a todos. Eu vou fazer um comentário aqui agora sobre essa situação que nós estamos vendo aqui. Então, nós vimos aí muita dedução, muita equação, e agora estamos fazendo os exercícios resolvidos, ou alguns exemplos, né? É o seguinte, a minha preocupação com vocês é que vocês encadeiem as ideias, não se preocupe com as equações, entenda a sequência, por que uma coisa vem depois da outra. O que é que está associado àquelas ideias? Procure encadear ideias, conceitos, conteúdos, não necessariamente equação. Quando que é a equação do momento de inércia? Como que é a equação do centro de massa? Como que é a equação do campo de tensão? Não, porque isso você tem o material, a hora que você tiver uma dúvida, você vai lá e fala, a relação campo-tensão é assim, a relação vetor-tensão é assim e tal, equacionar as ideias. Porque é o seguinte, lá na frente, nós vamos olhar os problemas de ponta, tá? Problemas que hoje ainda é motivo de pesquisa em materiais, certo? Nas últimas aulas. E assim como vocês são alunos de doutorado, vocês estão pegando um problema inédito, alguma coisa que não está feita, alguma coisa que não está pronta, né? E alguma coisa que você vai tentar fazer uma contribuição, né? Essa contribuição, ela tem que ser assim do tipo que você vai ter que perceber o quanto você pode contribuir com o seu trabalho, né? Acrescentando conhecimento na área, e vai depender também da condição que você tem, né? Porque pode ter condição experimental, condição teórica, condição humana, né? E também do campo de abrangência que você tiver mentalmente, sabe? Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei a me interessar por teoria da elasticidade e mecânica do contínuo, essas coisas, na graduação eu tive um curso muito falho, eu tive um dos melhores cursos de física do Brasil, que foi na USP. Mas era uma época de muita greve e as aulas não eram contínuas. E teve disciplinas que foram reorganizadas e o currículo foi mudado algumas 2, 3 vezes dentro do curso. Estava uma política meio de querer mexer muito. E acabaram tirando algumas disciplinas do curso. E essas disciplinas impediram de eu fazer aquele curso como eu gostaria. Aí eu comecei a estudar por conta própria, né? Essa parte de teoria da elasticidade, coisa do tipo aí. Quando eu vim para a área de engenharia, eu vi que o conteúdo estava sendo muito mais estruturado do que eu tinha recebido na física. Então eu procurei estudar por conta própria. Eu gostei demais, né, dessa área. Por que eu gostei demais? Eu estudei muito mecânica quântica, eu queria ser professor de mecânica quântica. Eu queria trabalhar com estalo sólido, com laser, com experimentos atômicos, essa coisa toda. Mas eu vi que não dava certo para o meu caso. Eu tinha vindo para o Paraná, né, depois de um mestrado eu vim para o Paraná dar aula. Eu falei assim, eu quero me situar numa área em que eu tenha o pé no chão, em que eu tenha laboratório, em que eu tenha condição de verificar as coisas que eu estou deduzindo, calculando e assim por diante, né? Então, eu queria também ser astrofísico, também não dava certo, eu tinha que morar fora do país e não tinha condição para isso. Bom, então vim para áreas de materiais. Então, o que eu descobri como pesquisador? Eu descobri que tinha um nicho não explorado de assunto dentro da mecânica dos materiais, que era a fratura. E eu vou mostrar todos esses probleminhas aí nas aulas futuras, tá? Então, eu pensei assim, falei para mim mesmo, né? Poxa, parece que essa equação da mecânica da fratura não é uma equação bem estabelecida. Por quê? Tinha centenas de propostas de explicações de como o material se fratura. E elas não batiam, não se fechavam, sabe? Aí eu comecei a tentar ver o que era comum em cada proposta e o que podia ser associado num único conjunto de ideias.
e tentar fazer uma proposta única, né, ou uma mais abrangente possível. Aí, quando eu conheci a teoria fractal, eu vi que dava para melhorar ainda mais tudo que se sabia, né, de fratura. Aí eu falei, poxa vida, isso aqui ninguém fez e tal, existe a ideia de fazer, existe algumas pessoas tentando fazer essa, como que eu posso dizer, a descrição da fratura usando fractal. E o pessoal que fazia isso era gente muito top, né, os primeiros aí do mundo, os cabeças, né? E eu pensei assim, será que eu tenho alguma chance? Bom, eu resolvi encarar, né? Resolvi encarar a ideia e por conta própria mesmo, tudo iniciativa minha mesmo, né? Na época eu quase não tinha orientador, eu comecei a estudar tudo por conta própria e comecei a fazer as modificações do que eu achava importante da mecânica da fratura usando fractal. E por que que eu, vamos dizer assim, consegui fazer isso? Ou por que eu me propus a fazer isso? Porque eu conhecia muito bem a mecânica dos materiais, né, como base. Então, eu sabia muito bem onde estavam os problemas. E eu sabia muito bem onde colocar as modificações. E eu me propus a fazer isso, e eu fiz da minha maneira, daquela maneira, o que o pessoal fala, tupiniquim brasileira, sei lá, que eu achava que podia ser feito, porque eu via, por exemplo, as modificações que outros cientistas tinham proposto para a mecânica da fratura, eu achava meio esquisita, complicada, eu achava que não ia pegar, porque a linguagem não ia ficar muito fácil para ser assimilada pela engenharia, né? E eu achava também que era uma complicação desnecessária que não ia levar a nada. Aí eu fiz da minha maneira, baseada no que eu percebia, né, do desenvolvimento matemático, e comecei a publicar, né? Comecei a publicar, teve várias circunstâncias interessantes que eu, quando publiquei, eu tive discussões com pessoas por e-mail, né, e tal, sobre o que devia ser feito, o que não devia ser feito, e assim por diante. Aí o que aconteceu no final das contas, né? Eu comecei a ser referendado pela pessoal da área, né? Eu comecei a ver citações do meu trabalho, e citações importantes, assim, pessoas deixando um parágrafo inteiro para comentar o trabalho meu. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa importante, porque o pessoal está prestando atenção no que eu estou fazendo. Bom, para resumir, né, eu consegui fazer uma proposta diferente dos demais, e quando eu fui num congresso internacional, né, eu vi que tinha gente que deixou de assistir outras palestras, né, eu quis fazer apresentação oral, né, teve gente que deixou de assistir outras palestras para vir assistir a minha, eu me senti bem lisonjeado também por isso, e quando eu submeti o artigo, fui muito elogiado, né, com o artigo e assim por diante. Aí um artigo meu, que foi de 2010, não lembro, elevou o nível do doutorado, da pós-graduação ali da Federal do Paraná, que eu estava trabalhando lá, né? E na contagem dos pontos, para passar de 3 para 4, de 4 para 5 lá, a repercussão desse artigo foi muito importante para elevar o nível da pós-graduação. Bom, então, pessoal, a minha contribuição com essa matéria é o seguinte, além de dar as principais dicas para vocês como pesquisadores, né, de postura, né, de amplitude de conhecimento, de organização de ideias, né, é tentar fazer vocês perceberem detalhes em situações que possam ser proveitosas para o trabalho de vocês, tá certo? Então, como eu queria falar no começo, ainda não tinha chegado todo mundo, eu sei que está misturado muitas ideias matemáticas, e como eu estava falando,
a minha proposta é o seguinte, que vocês entendam o encadeamento dessas ideias. Se você entender como essas ideias estão encaixadas, desde lá da lei de Newton até o material se deformar, o material trincar, qual é o conjunto de ideias que a natureza tem para que você entenda um processo, um fenômeno no material. Mais importante isso do que qualquer equação, se você não souber quanto que é a equação do campo de tensão, como que se escreve, isso pouco importa, porque você vai ter o livro lá para você consultar. O importante é você entender o encadeamento de ideias. E na sequência agora, que eu vou terminar esse exercício, tem mais outro aí que está na sequência, que eu vou terminar hoje, depois que eu vou passar para campo de deformação, é mais ou menos uma repetição rápida, né, porque é muito análogo, campo de tensão com campo de deformação. E nós vamos entrar na parte, deixa eu ver lá, aqui o que vem na sequência. Campo de tensão, deformação. A sequência é... a teoria da elasticidade são exemplos de aplicação da elasticidade em problemas de corpos mesmo, né? No caso, na própria lista de exercício tem, no próprio capítulo, você tem problemas de elasticidade aplicado à tração, à torção e assim por diante. E aí nós vamos ter o problema da plasticidade, que o que eu vou falar hoje é muito importante para a plasticidade dos materiais, né? A análise depois vai ser pré-requisito, e fratura, tá? Então, a partir de plasticidade e de fratura, a elasticidade vai ter um pouco também. Eu espero conseguir comentar. Eu vou apontar os pontos de pesquisa, de trabalho de pesquisa, que pode ser feito, tá? Por quê? Se você está dentro de uma área e você vai se tornar um doutor, futuramente também você vai se tornar um pesquisador. Você vai precisar conhecer né, as pontas da sua linha de pesquisa para poder orientar, certo? E você precisa conhecer bem o seu campo para dizer assim, essa proposta é factível, não é factível e assim por diante. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Tolerem um pouco mais a situação, não desanimem, se estimulem, que eu acho que no final vai ser recompensador quando vocês perceberem, né, a possibilidade, né, de trabalhar com determinadas situações que vocês mesmos vão descobrir, né, inspirado aqui pelas aulas e pelas analogias que eu vou criar, né, para vocês desenvolver o trabalho de vocês, tá bom? Era esse o comentário que eu queria fazer, até que todo mundo estivesse na aula aí. Vamos, então, fazer aqui a descrição do restante daqueles exemplos resolvidos, tá? Que nós temos aqui. Então, vocês estão vendo o quadro aí? O que eu estou fazendo nesse quadro? Primeiro, eu estou mostrando como acontece a decomposição de um vetor em termos de seno e cosseno. Aqui o vetor está aqui. São dois sistemas de coordenadas. O vetor vai ser descrito num sistema original, depois o sistema de coordenadas é girado, o mesmo vetor é decomposto no outro sistema de coordenadas. Então, nisso aqui, nós temos uma matriz que pega os dois vetores de um sistema de coordenadas e gira para o outro. Então, isso aqui é um pré-requisito da aula, tá? Se a pessoa já entendesse esse assunto, né, então eu não precisaria passar por isso, mas eu sempre coloco, né, como eu estava falando, nos livros, nos textos, eu dou o pré-requisito daquilo que eu preciso, porque eu tenho que confiar muito se a pessoa sabe ou não sabe, ou se eu tenho que confiar no conteúdo que a pessoa recebeu, né? Eu tive uma época aí na graduação que tinha uma turma muito boa mesmo. A turma do Celalco era muito boa, mas teve uma muito melhor. O Celalco foi um dos alunos mais, né, inteligentes aí que nós tivemos, mais destacados, né, nós tivemos no curso. Mas teve uma turma aí que a maioria era cabeça, sabe? E o que acontecia? Tinha boa formação, entendimento rápido,
E a aula progredia e eu viajava na maionese, como quem diz, né? Olha, as discussões ficavam muito acaloradas, muito interessantes. Então, como eu dependia muito desses pré-requisitos, às vezes o aluno sabe, o aluno não sabe, o aluno não viu, então não entende, eu dou, porque assim, aquele mínimo entendimento que a pessoa tem, para mim já ajuda. Né? É como se fosse uma argamassa que vai colar o tijolinho. Então, eu coloquei aqui as matrizes de rotação, o que eu fiz? Eu pego um vetor e falo assim, ó, no sistema de coordenadas XY é Vx e Vyj. No outro sistema, que eu vou chamar de x', y', é Vx' e Vy', J'. Então, tem dois sistemas coordenados com o mesmo vetor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar os senos e cossenos, decompor um no outro, né? O próprio os vetores da base se decompõem, né? Assim, as coordenadas se multiplicam, né? Pela decomposição do IJ no outro sistema de coordenadas, né? E assim por diante. E com isso, eu monto uma matriz que transforma I', né, IJ em I' ou IJ em J'. Então, aqui tem escrito na forma de sistema de equação e aqui escrito na forma de sistema de matrizes. Né? Uma matriz cosseno, seno, menos seno, cosseno, multiplicado por IJ, vai dar I', J'. Então, basicamente é isso. E aí tem a matriz de retorno. Né? Se eu vou de I para J, IJ para I', J', eu posso ir de I', J' para J, a ida e a volta. Então, a ida eu chamo de matriz de rotação R, que é essa daqui, e a volta eu chamo de R-1. Tá? E como é uma matriz 2 por 2, a inversão de uma matriz 2 por 2, né, que a volta é a matriz inversa, ela é muito fácil. Né? Você pega o determinante, que é A vezes D vezes B vezes menos B vezes C, troca as posições do A aqui, o B e o C só troca o sinal, né, e troca a posição do A, e aí você tem a matriz inversa. Então, isso aqui é só para você saber como inverter uma matriz 2 por 2 rapidinho. E aqui, como eu tenho uma matriz 2 por 2, é isso que eu estou usando aqui no quadro para mostrar isso. É somente um pré-requisito, né? Essa aqui é a primeira parte da aula, que eu tampo essa brecha, né? Quem nunca viu uma rotação ou quem não entendeu, já viu, mas não entendeu direitinho, né? Eu mostro que o mesmo vetor é escrito em dois sistemas coordenados, eles têm que ser equivalentes, passar de um para o outro para a ida e na volta, e assim por diante. Então, deixa eu andar aqui, porque o assunto da aula que vai pegar mesmo está mais para frente. Bom, aí o que acontece? Existe uma matriz, né, que vai de IJ para I', J' e faz também a conversão dos Vx, Vy para Vx', Vy'. Então, você veja aí que é a mesma matriz. Tá? Porque uma coisa é você transformar, porque o vetor V, ele está nas duas coordenadas, mas os vetores da base também pode ser decomposto. Então, pode ser transladado. Aliás, transladado não, rotacionado, né? Então, existem componentes em seno e cosseno para cada um deles. Então, por isso que existe essa estrutura matemática, que ela é comum para fazer a mudança de um sistema para o outro. Professor, eu não entendi, eu assisti a essa aula, mas eu não entendi o que você chama de vetor de base. Os eixos? Os eixos, porque eles também são vetores, né? A base é o sistema de coordenadas. É porque, assim, base é uma linguagem de álgebra linear, né? Sistema de coordenadas é uma linguagem da física. Aí também, na geometria analítica também tem base, né? E quando você faz álgebra linear e geometria analítica, parece que vocês não conversam essas duas matérias, né? Os professores fazem questão de fazer as coisas ficarem obscuras. E eu gosto muito de clareza, gosto de clareza. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebia que os alunos, na época da graduação, eles tinham vetores LI, LD em geometria analítica e tinha vetores LI e LD em álgebra. E a linguagem da álgebra era bem diferente da geometria, até que eu associei as duas e eu falei, gente, isso aqui é muito simples.
tudo que é paralelo é LD, tudo que não for paralelo é LI. Então, existe sempre essa interpretação geométrica e esses problemas de sinônimos, né? Que a gente precisa saber de uma área para outra, né? Só uma curiosidade, por exemplo, na física tem um conceito em caos que se chama atrator do caos, aquele que atrai o caos. Na matemática, se você for ver, a teoria dos limites é o mesmo ponto de acumulação. Então, as áreas, elas têm esses sinônimos, mas às vezes as pessoas não traduzem, sabe? No direito, né, as palavras normais que a gente usa no direito é totalmente diferente. Representar, eu fui representado diante do juiz, né? Representar não tem nada a ver com o nosso vocabulário, né? Então, tem esses feudos, né, de linguagem que às vezes se fecham e a gente não entende o que um está tentando dizer. Bom, então vamos lá. Tirou a sua dúvida aí? Os vetores da base são esses vetores I não, e J, que eu imaginei isso, mas eu não estava com certeza se era, mas então eu mais ou menos peguei a ideia. Tá. Então a síntese aqui dessa ideia é o seguinte: por que eu preciso desse pré-requisito de rotação? Porque eu estou num campo de tensão que é uma matriz, como vocês viram lá. E eu preciso olhar ela num outro sistema, que é das tensões principais, em que a matriz ela sai de cheia para diagonal e ela funciona da mesma forma que funciona uma rotação, ou seja, eu consigo encontrar um ângulo tal em que eu giro a minha perspectiva de visão do meu campo de tensão e ele passa a ter tensões principais que são do tipo normal. Eu posso também ver de uma outra forma, onde o sistema passa a ter tensões puras de cisalhamento, né? Sempre lembrando que as tensões puras de cisalhamento são perpendiculares à orientação das tensões normais. Tá? Então, essa é a ideia. Aquelas tensões principais são muito importantes para plasticidade, fratura e tudo que nós vamos ver a partir de agora. Então, lembrem-se disso, eu estou preocupado com as tensões principais porque elas vão direcionar os fenômenos microestruturais dentro dos materiais quando se diz a propriedades mecânicas, tá bom? Bom, então essa era a ideia. Professor, pode falar. Vai existir um ângulo tal, isso porque, talvez me adiantando um pouco, mas vai existir esse ângulo que você vai girar, ela vai ter só a matriz diagonal com as tensões normais, principais, mas também vai haver, daí é uma matriz diagonal, mas também vai existir algum ângulo que eu possa multiplicar, que vai sumir justamente essas tensões, só vai ficar as tensões cisalhantes, por exemplo? Isso, existe. É 90 graus do outro que você obteve. Se você obteve o das tensões principais, 90 graus daquele é o das cisalhantes. Porque, veja, os processos de plastificação no material, ele acontece por cisalhamento, tá? Então, aí, aí você vai assim, quando você começa a descrever esses fenômenos microestruturais, você vai penetrando no novo mundo. Então, essas ideias, né, de cisalhamento, tensão normal diretamente aplicada em eixos que são específicos, como tensões principais e assim por diante, ela passa a ser uma nova linguagem, tá? Uma nova estrutura de pensamento. Então, depois, quando você vai ver lá, quando eu estiver explicando plasticidade, que ao invés de escolher eixos geométricos, x, y, z, você escolhe eixos de tensões. Entende? As tuas direções IJ, por exemplo, passam a ser as direções σ1, σ2, que são os eixos de tensões. Ou seja, você começa a olhar o material não geometricamente, mas tensionometricamente, vamos falar assim. Entendeu? Acho que sim. Então, você muda a sua forma de enxergar o que está acontecendo com o material, porque, além de simplificar, você consegue explicar mais ou melhor os fenômenos, né? Porque, do ponto de vista nosso, a gente gosta muito da geometria, falar os ângulos, né, os eixos, e o material está aqui. Do ponto de vista do material, ele está preocupado com gasto de energia.
E como tensão é energia por volume, os eixos de tensões se tornam muito mais relevantes do que os eixos geométricos, tá? Então, as análises que a gente conclui, o material plastifica, não plastifica, encrua, não encrua, por que ele encrua nessa direção, não encrua na outra, tem muito mais a ver com os eixos de tensões do que com os eixos geométricos, tá bom? Bom, então aí eu vou colocar na tela, aqui as propriedades de vetores, que também são importantes para eu poder fazer as minhas análises futuras, né? Aqui os dois sistemas de coordenadas, a rotação é direta e a inversa, né? Que vai do sistema para o outro, para ir para voltar, tá aqui as duas matrizes. Aqui eu vou representar a base Bn e linha J', B0 a base inicial, e J, a ida e a volta, estou representando, né, as matrizes que são funções de seno e cosseno, agora são letras, né, estou representando, e a transformação dos vetores que me interessam. Tá? Então, eu troco o nome aqui, né, de IJ' por Bn, IJ por B0, a matriz eu já tinha chamado de R, então eu vou transformar os vetores de uma base inicial numa base N qualquer, a ida e a volta, e a transformação dos vetores que me interessam. Esse vetor V aqui pode ser uma direção de interesse, certo? Pode ser qualquer coisa dentro do material apontado numa determinada direção que seja de interesse. Aí eu coloco aqui as propriedades do produto escalar, que o módulo do vetor numa base é igual ao módulo do vetor na outra base, então os produtos escalares têm que se igualar. Se os produtos escalares se igualam, eu posso representar eles por essa transformação que foi colocada aqui, né? E aí eu mostro que, para satisfazer o fato de que os produtos escalares nas duas bases têm que dar os mesmos valores, a matriz ela tem que ser unitária, né? Ou seja, o determinante dela tem que ser igual a 1. Tá? Essa é uma propriedade. E ela tem que ser normal, né? Normal e unitário. Normal e unitária porque unitária é quando o determinante é 1 e normal. Ortogonal é quando elas são perpendiculares, os eixos não são só oblíquos, eles são perpendiculares. E quando tem ortogonalidade e unitariedade, a gente chama de normal, a mistura dos dois ao mesmo tempo. E ela é adjunta porque a transposta é a própria inversa. Em vez de você ficar fazendo um cálculo matemático terrível de tentar descobrir qual é a inversa daquela matriz, você só transpõe e você obtém a inversa. Então, essas são propriedades importantes, porque simplifica. Você quer inverter a matriz, então faz a transposição que está certo. Só algumas matrizes têm esse tipo de propriedade, tá? Então, aí eu estou dando os pré-requisitos. Essa parte aqui é só uma aula realmente de pré-requisitos. Aí eu volto a escrever lá, eu apaguei e voltei a escrever a situação. Como eu tenho que ela é normal, eu vou mostrar que a transposta é igual à inversa, né? Através dessa representação aqui, por causa da igualdade do produto escalar. E aí, como a condição é que sejam iguais, né? A propriedade de transposição e de inversão aparece aqui, ou seja, toda vez que uma matriz multiplicada por ela mesma, por uma outra matriz, aliás, dá identidade, a outra matriz é a inversa. E aqui, como foi multiplicada pela transposta, né, a transposta é a própria inversa, mostrando que ela é adjunta. Né? Então, essa aula aqui é uma aula só de pré-requisito. Quando eu peguei isso aqui do livro de elasticidade, tinha uma sessão também que o professor deu também lá no livro, né? É o que importa, para nós aqui é o que importa, né? É claro que se você estivesse fazendo um curso de geometria analítica, isso aqui estaria inserido dentro de um conteúdo muito maior, tá? Aí eu vou aqui para o cantinho, juntar tudo que eu tenho e pensar em termos do tensor das tensões lá, ó, veja só. O que eu tenho lá? Eu tenho uma regra que diz que um vetor tensão é a matriz do campo de tensão, né, do tensor das tensões, vezes uma direção normal escolhida. Então, eu determino, né,
aquilo que me interessa, que é o vetor tensão, que é uma forma de densidade de energia para uma determinada direção, eu escolho a direção para o qual eu estou interessado em estudar, multiplico o meu campo de tensão por aquela direção normal, que é a superfície, o plano, e assim por diante, aquilo que me interessa, e obtenho o vetor tensão, que é um número, né, que além daquelas interpretações como densidade de energia, força por unidade de área, assim por diante, é aquilo que me interessa, né, naquela direção. Então, todas as possibilidades são selecionadas para uma direção específica. Então, quando eu faço isso, eu tenho opções entre escolher um sistema de coordenadas para um N', sigma', T e T'. Então, como eu quero que essas duas coisas sejam equivalentes, então a rotação de um sistema de coordenadas, né, também vai representar a rotação no outro sistema de coordenadas. E eu estou escrevendo aqui essa equivalência, igualando as duas equações, e usando a linguagem que eu acabei de obter aqui, de rotação, no sistema de equações. Basicamente é isso. E isso vai me dizer, do ponto de vista matemático, porque isso aqui é um procedimento matemático, né, algumas coisas importantes que vai vir na sequência, né? Uma vez que eu tenha aqui, ó, o T' escrito como uma matriz de rotação, veja que o tensor para mudar de sistema de coordenadas ficou sanduichado, ó. Aqui o tensor está no meio e tem uma camada do sanduíche aqui, um lado do pão, né, que é o R, e o outro lado do pão, que é o R transposto. Então, essa aqui é uma característica, certo, de uma transformação diagonal, certo? Na matemática, toda vez que você precisar mudar de sistema de coordenadas e a transformação ela é ensanduichada, desse jeito aqui, ó, R, sigma, R transposto, a gente chama aqui de... Professor, eu não estou acompanhando teu mouse, não sei... Não tá... Poxa vida, desculpa. Eu estou do lado esquerdo do quadro aqui. Sumiu, né? Será que caiu a conexão? Não, de minha parte não, mas eu não estou vendo teu mouse, onde é que tá? Não. Caiu sim, a tela ficou congelada. Meu Deus, espera um pouquinho. Eu já estou na outra tela aqui. É que você estava falando dos vetores... Peraí. Desculpa, vou voltar, tá bom? Peraí, então. Poxa vida, desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. Vou passar para outra tela. Realmente você tem razão. Obrigado aí por avisar. Mas avisa, tá? Porque sempre acontecem essas coisas e eu não... mas eu não estava entendendo, não estava vendo esse... Peraí, é verdade. Peraí, deixa eu apresentar aqui. Agora está aqui. Deixa eu voltar onde eu estava. Bom, do quadro anterior, né, nós tínhamos essa parte que foi desenvolvida aqui. Deixa eu voltar. Eu tenho que voltar. Desculpa aí, pessoal. Então, voltando aqui, né? Essa aqui é uma aula pré-requisito, né, de rotações, né? Eu estou mostrando como os vetores se transformam. Eu obtive a matriz de rotação e a matriz de rotação inversa. Mostrei aqui no meio como que é o cálculo de uma matriz inversa 2×2, que é o caso que nós temos aqui. Estou escrevendo os vetores com essa matriz, né? A rotação de ida, a rotação de volta, para os vetores da base, e aqui eu vou fazer com os vetores que me interessam. Uma coisa é o vetor da base, outra coisa é o vetor que me interessa. Bom, então aí, deixa eu ver onde é que eu... Aí eu começo a escrever, realmente não estava mostrando não, obrigado. Bom, então aqui para frente, tá. Deixa eu deixar essa transição aqui. Bom, então é o seguinte, voltando lá. Obrigado aí por avisar, foi uma distração minha. Então, os vetores da base, eu vou chamar IJ de B0. Os vetores da nova base e linha J' de BN. A matriz já é R, eu já estou chamando de R, então eu vou de B0 para BN.
e de Bn para B0. Então, uma matriz é a matriz R, a outra é a matriz R-1. Então, eu estou trocando aqui a linguagem de IJ para uma linguagem mais simples. Como eu faço a transformação de V para V', eu uso a matriz R, e de V' para V, a matriz R-1. Tá? Então, na verdade, toda a aula que foi dada no quadro anterior está sintetizada aqui nesse quadrinho aqui. Tá? Aqui está a matriz, está as transformações como estavam no quadro anterior. Bom, aí eu vou começar uma segunda parte, que era o que eu estava falando, né? Falando produto escalar, vocês não estavam vendo nada. Deixa eu adiantar aqui. Então é o seguinte, o produto escalar de dois vetores num sistema de coordenadas, quando ele se transformar para o outro, vai se chamar U', né? Então, o escalar V no sistema tem que ser igual ao U', V' no outro sistema. Por quê? Porque o produto escalar é um invariante, é uma coisa que não depende do sistema de coordenadas. Então, como o U se transforma como R-1' e o V como R-1', o U', V' tem que satisfazer isso aqui. Então, eu separando as matrizes para a esquerda aqui, fica U', é igual a U', V'. Então, eu descubro, né, que essas duas coisas são iguais, portanto, R-1, né, tem que ser igual à identidade, que é normal, né, que é o que eu falei. Uma matriz ela pode ser ortogonal, os vetores que ela representa são perpendiculares, e o determinante tem que ser igual a 1. Então, nesse caso, eu provei que ela é normal, que o determinante é igual a 1. A outra propriedade é que a inversa é só a transposta. Ou seja, ao invés de eu fazer uma conta enorme de descobrir qual é a matriz inversa, algumas matrizes, como a de rotação, por exemplo, tem a propriedade, se você transpõe, você já tem a inversa, né? Ou seja, a transposta é igual à inversa. Esse tipo de matriz é chamado de adjunto. Era o que eu estava falando na tela anterior. Bom, aí eu utilizo o fato de que que a transposta é igual à inversa, ó, tá? Nessa situação aqui, e faço um desenvolvimento, deixa eu ver aqui para frente. Todo esse desenvolvimento sai da ideia de que o produto escalar nos dois sistemas de coordenadas, tá aqui. O produto escalar nos dois sistemas de coordenadas tem que ser igual. O resultado tem que ser o mesmo. Então, eu escrevo para um sistema, para outro sistema, faço as contas, né? Na primeira vez, eu fiz com a inversa, e na segunda vez eu estou fazendo com a transposta. Aí eu mostro que a transposta é igual à inversa, né? E, portanto, ela é unitária, ela é ortogonal, portanto, é normal, né? E adjunta, ela satisfaz essas três propriedades. Unitária, porque o determinante é igual a 1. Ela é ortogonal, porque os vetores da base não são oblíquos, são perpendiculares. E é adjunta, porque a transposta é igual à inversa. Bom, aí eu vou agora, sabendo desse pré-requisito todo, né? Eu vou agora para a minha equação de tensão que me interessa, que é essa daqui, que está no cantinho direito do quadro. Então, como era uma aula de pré-requisito, a ideia da aula basicamente é o que eu estou escrevendo aqui do lado direito aqui do quadro. Vamos ver aqui. Opa, apagou aqui. Olha lá. Então, o que eu tenho no meu campo de tensão? Eu tenho que o vetor T é uma matriz sigma vezes n. Ele está escrito no sistema de coordenadas x, y, z. O meu vetor T', que vai ser escrito no sistema de coordenadas x, y' e z', é sigma' vezes n'. Tá? E eu quero garantir que esse T e T' sejam o mesmo vetor. Tá? Então, eu vou usar uma matriz de rotação para representar isso, por quê? Porque o vetor tensão que passa de T para T' é uma matriz de rotação, né? E de T' para T também é a matriz, a de ida e a de volta, né?
que é a inversa e a matriz direta. Só que agora, como ela é adjunta, eu já sei que ela é adjunta, que a inversa é a transposta, eu coloquei transposta aqui. Aí eu descubro que essa situação também deve levar o N no N', e o N' no N, ou seja, a ida e a volta. Assim como tem a ida e a volta para o vetor T, tem a ida e a volta para o vetor N. Bom, mas eu já tenho uma relação entre sigma n e T, né? T igual a sigma n. Então, eu vou aplicar esse conteúdo aqui de cima, aqui dentro da minha relação que me interessa. Aí eu tenho RT', né? R transposto T', sigma R, T, N'. Como eu quero que satisfaça a mesma coisa, então eu vou ter aqui que isolar esse termo RRT, né? T', R sigma RTN. Como essa conta aqui vai dar a matriz de identidade, então aqui vai ficar só o vetor T'. E aqui vai ficar um sanduíche de R sigma RT, que é o que eu estava falando na hora que você me avisou que eu estava apresentando uma tela que não era a verdadeira. Então é o seguinte. Professor, Oi. E assim, e o R, deixa eu só ver se eu entendi bem. Você está utilizando o R transposto só porque ele é igual a R-1, é isso? Isso, exatamente. R ele inverso, tem tá. essa propriedade. Ele é propriedade. Nem todas digamos, as matrizes têm essa propriedade. Algumas delas. Sim, mas digamos assim, isso está usando, ou digamos, o certo seria o R inverso. -1. Isso. Entendi. Tá. Entendi. O certo seria R-1, mas isso aí vai me facilitar nas contas, porque assim, se eu sei que a inversa é igual a transposta, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com campo de tensão, e eu quero girar esse campo de tensão, ou essa observação, e eu já tenho a matriz que me dá os senos e cossenos do giro, eu faço só a transposta, não fico fazendo determinante, não sei o quê, mas não sei o quê, aquela contalhada toda. Eu já conheço a propriedade. Entendi. Isso. Perfeito. Aplico a propriedade. Então, o que é de interessante aqui? Juntando a teoria das rotações, que foi simplificado aqui, com o campo de tensão que está aqui. Juntando esses dois conteúdos matemáticos, né, eu descubro que eu passar de um sistema de coordenadas para um outro, existe uma relação, né, para satisfazer os dois ao mesmo tempo, em que a matriz sigma fica ensanduichada, né? O que eu estou falando de sanduíche é que assim, tem um R, tem a matriz e tem outro R na outra ponta. Em cima e embaixo, né, ou do lado esquerdo, do lado direito, tem R. Então a gente chama de transformação aqui de sanduíche. Essa transformação de sanduíche, ela toda vez na matemática que aparece um sigma com uma matriz de um lado e a transposta do outro fazendo esse sanduíche, a gente chama isso de transformação quadrática, certo? Ou seja, ela tem uma simetria, né? Ela tem eixos que são simétricos, relações que são simétricas, tá? Ela, deixa eu ver o que mais que pode ser tirada disso aí. Ela é uma coisa característica, né? Que de transformações desse tipo, então você já associa, né? Quando você vê esse tipo de transformação aqui, como sendo uma transformação de matriz diagonal, ou seja, você pega uma matriz cheia e faz esse sanduíche, o resultado é uma matriz diagonal. Então, o que eu quero dizer na prática com isso, pela matemática? Que eu estou com o campo de tensão matriz cheia, e eu estou querendo uma descrição de matriz diagonal, que são as direções principais. Se eu descubro que a minha transformação, que vai de uma para outra, é do tipo sanduíche aqui, a R sigma RT, né? Poderia ser B, A, BT, né? Três matrizes, né? Com sanduíche aqui. Lembrando que na ponta do lado esquerdo é a matriz, do lado direito é a transposta. Então, quando eu vejo que esse tipo de transformação acontece, né, o resultado é uma matriz diagonal, que é exatamente aquilo que eu quero. Tá? Então, eu sei que essa mudança de coordenadas satisfaz propriedades de simetria. Então, propriedades de simetria é muito importante. Por exemplo, você quer saber o centro de massa de um corpo.
Então, se o corpo é simétrico, você consegue identificar a posição do centro de massa. Você quer identificar o momento de inércia de um corpo, né? Se o corpo é simétrico, você sabe como identificar o eixo principal de inércia. Então, simetria, quando você descobre que existe, ajuda muito a sua interpretação dos seus resultados, né? Então, juntando tudo aqui, né, eu tenho que a transformação de um tensor de tensões para um tensor diagonal obedece essa transformação de sanduíche aqui, tá? Além do fato de ser uma transformação quadrática, vai ter termos ao quadrados, que nós vamos ver mais para frente, tá? Ela é simétrica. Quando são termos ao quadrados e simétricos, significa que se você pegar o negativo, o quadrado fica sempre positivo. Tá? Uma vez que caiu no meu exame de doutorado, a pergunta que era o seguinte, tinha um tubo assim, percorrendo um fluido, e ele perguntava como que era o campo de tensão na ponta do bico, né? No bico lá. Eu não me lembro se era uma extrusão ou se era um fluido. Eu sei que era uma questão do doutorado. Olha, o ponto de partida para você resolver o problema, você podia saber todas as equações, tudo. Mas se você não soubesse que era quadrático e que era simétrico, você não conseguia fazer. Então, teve gente lá que no exame do doutorado ficou 2 horas para tentar resolver a questão e não conseguiu resolver. Que era só saber que era simétrico e você já com as equações você conseguia resolver. Então, vamos passar para a terceira parte da aula aqui. Bom, então vamos compartilhar essa tela. Bom, eu coloquei aqui o quadro mais avançado. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Ainda está meio borrado aqui para mim, mas eu acho que dá para vocês enxergar. Vou ver se eu saio da ponta do quadro. Aqui. Acho que eu saí. Opa, tem que aproveitar uma posição aqui. Bom, então agora que eu tinha feito a relação, né, e descoberto essa ideia de que a relação que eu vou obter de transformação, ela é quadrática, ela é simétrica e ela satisfaz essa relação de sanduíche aqui, para eu passar de T para T', eu vou começar a discutir algumas situações que estão presentes, né, mas não evidentes. Então, eu estou falando aqui que o pessoal saiu de casa, escolheu uma roupa, né, no guarda-roupa, tinha um monte de possibilidades para vir para a aula. Né? Aí eu fiz uma brincadeira aqui com a equação da mecânica quântica. Né? Aqui é a equação de Schrödinger, H-psi igual a E-psi. Então, você tem um conjunto de possibilidades, tem o seu corpo, que é você, e você escolhe para vestir o seu corpo uma única possibilidade, que é o E, né? Psi. Então, é mais ou menos isso que a equação de Schrödinger faz na mecânica quântica. De uma série de possibilidades, você escolhe uma, que é a energia do estado eletrônico, para definir a sua função de onda. Né? Então, eu fiz a brincadeira aqui para você entender essa questão de possibilidades. O psi é a função de onda, né, do sistema, H é o operador hamiltoniano, então eu brinquei com o conjunto de possibilidades de roupas, o seu corpo, escolhendo uma única roupa, que é o E. Então, eu falo também da loja de sapatos. Só para você entender aí o contexto do que eu quero falar. Então, vamos supor que eu tenho um material se deformando, né? Então, existe um mundo de possibilidades na frente de uma trinca. Eu vou usar a trinca, lá na frente eu falo, porque é a maneira mais direta de ver essas possibilidades, porque você sabe que um caminho vai ser criado. Se você vê uma deformação plástica na frente do material sem trincar, você vê um campo de deformação, então você não tem uma possibilidade única escolhida para fraturar. Você tem uma região, né, de plastificação com mais intensidade ou menos intensidade. Então, eu usei uma trinca para poder dizer que uma possibilidade única foi escolhida. Tá? Então, eu tenho uma matriz de tensão que me arrodeia, qualquer ponto aqui desse material existe uma matriz com números, né? 12, 5, 3, 2, 7, e assim por diante, números sorteados, que representam esse campo de tensão no material.
Então, o material está sendo tracionado e ele vai escolher uma direção especial para a fratura, né? Então, como é que o material trabalha em termos de possibilidades para escolher essa direção de propagação de trinca? É isso que eu estou falando. Então, quando eu tenho esse mundo de possibilidades, né, ele vai se transformar numa possibilidade determinada, única, de sigma 1, sigma 2, sigma 3, que são as direções principais que estão presentes aqui no material. Essas direções principais estão favorecendo o campo de tensão externo aplicado e a direção cristalográfica que seja de melhor ou de mais facilidade para quebra ou propagação de trinca. Tá certo? Então, de um mundo de possibilidades, eu faço uma seleção, assim como eu brinquei no começo da aula, falando de um mundo de possibilidades, né? Eu faço uma única escolha. Então, eu estou exatamente representando essa ideia. Então, aqui, eu tenho Professor, Oi. mas nesse sentido, por que a trinca ela vai ocorrer quando nessa situação específica? O que justifica isso acontecer? Olha, basicamente é energia, né? Porque assim, digamos, se for pensar, beleza. Isso a gente aprende na graduação lá que o material ele vai fraturar de maneira frágil quando as tensões normais fossem máximas e vai ou fraturar ou se deformar de maneira dúctil, né? Quando as tensões cisalhantes forem máximas. Tem a ver com isso, né? Exatamente. Mas o Essa é a ideia. porquê, digamos, se deformar, a gente entende lá pela movimentação de discordância. A discordância vão se deformar por tensões de cisalhamento, mas por que a trinca se justifica? Sempre foi uma coisa que foi meio Pode formular a pergunta. Eu sei que você quer nebulosa, chegar. né? Nebulosa. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos ver se eu consigo responder. Terminou concluiu a sua pergunta? Sim, professor. Uhum. Eu acho que eu já captei a sua ideia antes de você fechar a pergunta. Então vamos lá. É o seguinte, quando você diz assim que um processo químico está acontecendo, você tem algumas coisas que você diz assim, o processo vai acontecer porque ele vai maximizar a entropia, minimizar a energia, aí você tem energia livre, aí tem calor de reação, né? Você tem aquela lista de condições termodinâmicas para dizer assim, o processo ocorre, o processo não ocorre, precisa dessa energia de ativação, essa transformação de fase ou essa transformação dessa reação química acontece por causa disso. No caso da trinca, tem um monte de coisas competindo, tá? A energia, ela é usada como critério, mas ela não é o único critério. Então, em termos de fratura, existem 100 critérios de fratura na literatura. E eles não se unificaram. Não existe um critério de fratura absoluto que vale para todos os materiais. Tá? Se você escolher uma classe de materiais que tem um determinado critério de fratura, aí vai ter um outro material, uma outra classe que ele não vai valer. Então, a questão é investigar o que está acontecendo, porque vai depender também de coisas gerais, como a energia, né? E coisas específicas. Então, vamos ver aí o que pode acontecer. Veja só. Em termos de energia, o que você falou está correto, mas como existem outras contribuições, né, essas outras contribuições vão ser importantes que vai assumir um peso na decisão do material sobre a fratura. Então, vamos lá. Por exemplo, se existir já um defeito presente no material, aquele defeito amplifica a tensão, certo? Se ele amplifica a tensão, então a trinca tende a passar por ali. Então, só o fato de que antes você tinha um critério de dizer assim, ele vai quebrar onde ele é mais fácil quebrar, porque ele vai minimizar a energia, eu estou aplicando uma energia, já superou aquela energia naquele ponto, e ali é onde ele vai quebrar. Sim, ótimo, você falou correto. Mas como existe a presença de um defeito, aquele defeito também interfere. Então, além de satisfazer a energia, ele também vai ter que passar perto daquele defeito que intensifica a tensão. Isso é uma das coisas relevantes, né? Então, a energia, defeitos, então tudo que for vazios, né? Que também é um tipo de defeito. Então, tudo que for possível estar presente ali no material vai afetar a direção da trinca.
Agora tem o seguinte, se você conseguisse tirar qualquer influência, ou essas múltiplas influências, né, é certo que você iria fazendo o seu critério se tornar mais próximo, né, daquilo que você tinha pensado antes, como energia. Mas como existe todo um trabalho de influências, né, então, para os materiais, as influências não vão ser as mesmas ou não vão aparecer da mesma forma. Os metais das cerâmicas e nos polímeros. Então, nos polímeros tem problemas de cadeias, né, camadas e assim por diante. Nos metais, né, tem problemas de encruamento, direções cristalográficas preferenciais, né, e tudo isso que você acabou de mencionar aí. Então, você tem que olhar com com uma visão mais crítica da situação. Então, como eu estou partindo do geral para o específico, então eu estou colocando as coisas mais gerais possíveis, para depois detalhar o específico. Lá na frente, nos problemas que eu vou mostrar para frente, é que eu vou especificar coisas de determinados materiais. Tá bom? Então, quando você pensa em defeitos, você pensa em concentradores de tensão. E quando você pensa em concentradores de tensão, o fator que vai definir a propagação da trinca é aquele tal de K1C lá que você tem na cerâmica, por exemplo. Né? É o fator de intensidade de tensão crítico. Ele determina a direção da trinca. Tá? Por exemplo. Ok? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu estou partindo de uma equação muito simples. Né? Por quê? Porque, assim, se eu entendo as coisas simples, eu vou crescendo o meu entendimento. Quando eu chegar nas complicadas, eu também vou entender. O que é a minha equação de tudo que nós aprendemos até agora, né? Que nós estamos usando como síntese do assunto? São duas coisas. Saber que existe uma direção principal, importante para o material, e saber que existe uma relação entre todas as possibilidades de tensão a uma dada escolha de um plano, transformando num vetor que é de interesse para mim, para os cálculos que vão me levar a um resultado final. Ou seja, o meu vetor de tensão é aquilo que eu consigo calcular como resultado efetivo de energia. O meu campo de tensão é o mar de possibilidades que eu consigo criar dentro do meu equacionamento para traduzir o campo que está ao redor de uma trinca, por exemplo, ou o campo que está distribuído no material. E a escolha especial que eu faço é a escolha de um plano cristalino, de uma direção cristalográfica e assim por diante. Então, essa simples equação de escolha aqui, vamos supor, como eu coloquei essa equação de escolha aqui, ela está determinando as coisas que eu quero investigar no meu material. Então, no caso da trinca aqui, né, eu coloquei um círculo, né? Esse círculo, ele admite todas as possíveis direções, né? Ao redor de uma trinca aqui tem todas as possíveis direções. Eu tenho uma matriz que poderia estar representando todas essas possíveis direções, e tenho aqui um ângulo específico de uma matriz lambda que foi selecionado desse mundo de possibilidades. Tá certo? Então, é isso que eu estou traduzindo aí. Então, existe essa especificação de possibilidades gerais para uma situação única de interesse para o meu material. Bom, deixa eu ver se eu levo o quadro para frente. Vamos ver aqui. Aí, eu vou equacionar, dado o comentário que eu fiz, eu vou equacionar como é que tem que ser, como você, a partir dessa matriz, você vai obter a matriz diagonal. Qual é o cálculo que você tem que fazer? Tá? É isso que eu vou fazer aqui para frente. Deixa eu ver se eu vou andar com ele. Tá. Que é o que eu estou especificando aqui. Peraí. Vamos para frente mais um pouquinho, antes que eu apague o quadro. Vamos ver se onde eu apaguei o quadro. Eu saí de lado. Então é o seguinte. Eu tenho um problema. O problema é sair de
uma matriz cheia, passar para uma matriz diagonal, um campo de possibilidades e para uma situação específica, né? E eu vou equacionar esse problema. Então, T numa situação tem que ser igual a T na outra situação. Então, nessa situação aqui é sigma n, nessa é lambda n. Lambda, ela é uma matriz diagonal. Por isso que ela está multiplicado lambda, é lambda vezes o 1 aqui. 1 colocado em forma de matriz, que é a matriz de identidade. Então, eu subtraio, né, igual a zero, e calculo o determinante. Então, o determinante dessa operação matemática é que vai me dar uma equação polinomial que determina como raiz sigma 1, sigma 2, sigma 3 desse polinômio aí, que vai ser de ordem 3. Tá? Então, para eu passar de T sigma n para T lambda n, onde lambda é a matriz sigma 1, sigma 2, sigma 3, eu tenho que satisfazer uma equação de determinante. É exatamente isso que eu estou tentando dizer. Então, aqui, T1, T2, T3 está escrito em termos da matriz cheia. T1, T2, T3 vai ser escrito em termos da matriz diagonal. Tá? Então, é isso que eu quero. Qual é a expressão desse polinômio? Porque se eu tiver esse polinômio, os valores que eu tiver aqui, substituo nesse polinômio e vai me dar os valores desse daqui. Tá? Essa é a síntese de tudo. Bom, aí eu faço lá que o determinante é dado por lambda ao cubo, mais I1, lambda 2, é uma equação cúbica. Aí o I1 vale isso aqui, que é a soma da diagonal sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então, ó, tanto vale somar sigma 1, sigma 2, sigma 3. Como as matrizes são equivalentes, a soma da diagonal desse é igual à soma da diagonal desse. Tá? Então, eu começo a descobrir as propriedades dessa matriz, né? Que a soma da diagonal é invariante, tanto aqui quanto aqui vai dar o mesmo valor, né? O I2 é o traço ao quadrado menos o quadrado do traço, né? Dividido por 2 também é invariante, que é a mesma coisa de eu ir multiplicando os índices, né? Repetidos, sigma 1, sigma 2, 2, né? Menos tal e 1, 2, tal 2, 1, né? Que são o determinante dos menores, que a gente chama, né? Pega a matriz, subdivide em pequenas matrizes e vai calculando os determinantes desses daí. Também se conserva aqui e aqui. Tem que ser os mesmos, né? E tem o I1. Como é um problema aqui, o I1 e o I2, né? E o I3 é o determinante da matriz original. Tá? Então, eu estou colocando lá, né, tanto... Deixa eu ver aqui no final do quadro. Ixi, agora pegou uma zona borrada aqui do quadro. Então, é o seguinte. Para satisfazer essa transformação, eu preciso ter esse polinômio. Esse polinômio veio desse determinante, né? Eu já conheço as propriedades matemáticas que já foram deduzidas anteriormente, né, da matriz de rotação. Eu tenho que o I2 tem essa cara aqui, ó. Se for visto dentro da matriz sigma aqui, ó, ele vai ser sigma 1 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, sigma 3 ao quadrado. Então, tem dois caminhos para calcular esses coeficientes aqui. Ou usa a matriz cheia, ou usa a matriz diagonal, porque uma vai se transformar na outra. Tá? E aí, olha lá. 1 e o 2 na matriz diagonal é assim, na matriz cheia é assim, ó, sigma 1, sigma 2, 2, mais sigma 2, 2, sigma 3, 3, mais sigma 3, 3, sigma 1, menos tal 1, 2, mais, entendeu? Tá lá. O I3 é o determinante da matriz cheia, que é igual ao determinante da matriz diagonal. Tá? Então, o I1, I2 e I3 têm equações próprias para serem determinadas. Tá certo? Tá? Lembrando aqui, ó, que essa subtração aqui tem que dar igual a zero, porque as matrizes são equivalentes e o determinante é que gerou esse polinômio. Então, aqui estão as três equações, né? Para I1, para I2 e para I3, tanto num sistema quanto no outro, tá?
O I1 é a soma da diagonal, né, tanto aqui quanto aqui, né? Tem que dar o mesmo valor. O I2 é a soma dos quadrados, né, que também é feito aqui. E o I3 é a terminante, tanto de um, tanto de outro. Bom, sabendo fazer essas duas contas de um lado e do outro, eu agora vou resolver o problema, né, porque eu consigo passar de uma matriz para uma matriz diagonal. Então, já consigo passar, certo? Então, vamos agora para o problema em si. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Vou compartilhar a nova tela, não esquecendo dessa nova situação. Vamos ver aqui se eu coloco aqui. Agora aqui eu vou construir o problema prático, né? Do campo de tensão lá, usando agora todo o pré-requisito que eu coloquei. Isso. Deixa eu ver se mais um pouquinho. Bom, então agora é o seguinte. Vamos lá. Então eu tenho um problema de uma tensão aplicada no corpo. Eu estou fazendo uma observação rotacionada por um ângulo θ, certo? Eu posso encontrar uma direção de cisalhamento máximo, onde todos os elementos da diagonal são nulos, certo? Eu só tenho as tensões cisalhantes. Eu posso encontrar uma direção também perpendicular àquela onde eu tenho apenas tensões normais, ou seja, a minha matriz é só diagonal e não tem elementos fora diagonal. Ó, veja que essa situação é o oposto daquela, estão a 90 graus, certo? Eu saí de uma orientação original, tá? E fui para essa orientação θ específico, certo? Satisfazendo tudo que eu já falei antes. Aí eu descubro que as tensões cisalhantes, elas podem ser dadas pela subtração de 2 a 2 de cada um desses termos, σ1 menos σ2 por 2, σ1 menos σ3 por 2, σ2 menos σ3 por 2. Certo? Então, aqui eu determino todas as tensões cisalhantes e aqui as tensões normais. As tensões normais vieram ser determinadas a partir da matriz cheia pela equação anterior, daquele 1, e 2 e 3, né, aquele polinômio lá, me determina esse σ1, σ2, σ3. E agora, por uma questão de Pitágoras aqui com um ângulo de 90 graus, eu tenho que o vetor tensão ao quadrado mais o tensor de cisalhamento é igual, aliás, o normal mais o cisalhante é o tensor de tensão ao quadrado, o vetor tensão ao quadrado. Então, a cisalhante é o vetor tensão menos, né? Se ele estava como mais, satisfazendo uma diagonal de um teorema de Pitágoras, então a componente cisalhante, que é a que me interessa para determinados problemas práticos, ela é o vetor tensão menos a componente normal ao quadrado. Tá certo? O vetor tensão é dado por σ1 N1, σ2 N2, σ3 N3. Eu sei calcular isso, porque eu já determinei quem que é σ1, σ2, σ3. Portanto, eu sei calcular σ N normal, que é σ1 vezes N1, N1, σ2 vezes N2, N2, σ3 N3, N3. Então, eu sei transitar dos dois sistemas, sei calcular as coisas que são importantes para mim e assim por diante. Aí, aqui é uma amostra, né, de como eu usando essas componentes aqui ao quadrado, né, eu tenho a relação que as componentes normais é o vetor tensão vezes a normal. Lembre-se, o vetor tensão já foi obtido pela normal, agora multiplica de novo pela normal. Na prova, os alunos da graduação sempre erravam nisso. Ó, T é σn, mas agora eu quero a componente normal, então σn vezes n, por isso que se chama σnn, que multiplicou por n duas vezes. Então, σnn, ó, fica assim, ó, σ1 n1 ao quadrado, σ2 n2 ao quadrado, σ3 n3 ao quadrado. Então, lembre-se, é diferente desse daqui, ó. Σ1 ao quadrado, N1 ao quadrado, σ2 ao quadrado, N2 ao quadrado. Aqui só é quadrado, só os N's. Subtraindo esses dois, né? Subtraindo esses dois, eu tenho o tensor de cisalhamento. Aliás, a componente
da tensão de cisalhamento. Então, aqui é a subtração aqui. Aí, é o seguinte, como eu quero determinar a direção máxima, o máximo sempre é determinado pela derivada igual a zero. Aí eu derivo essa equação igual a zero. Tá? Vamos lá. Então, essas equações matemáticas, não se preocupe com guardar nenhuma delas. Se preocupe em entender o problema. E é o que eu quero chegar aqui no final. Vamos lá, vamos ver que eu já estou desenhando o problema lá. Vamos lá. E aqui, mais um pouquinho no final. É que vai entrar agora o círculo de Moore no final da aula. Vamos ver aqui, vamos ver. Opa. Eu vou fazer um... Vamos lá. Então, vamos lá. Ali eu tenho o problema, eu selecionei uma direção, essa direção me leva a sigma 1, sigma 2, sigma 3, né? Tá aqui, de todas as possíveis direções, foi selecionada uma, tá aqui o problema colocado em matriz cheia, em matriz diagonal. Então, tá aqui uma orientação que era escolhida ao acaso, vamos dizer assim, arbitrária, né? Eu tenho uma matriz cheia, aí ela passa para uma matriz ou diagonal, ou uma matriz cisalhante, dependendo da orientação. Uma é perpendicular à outra. Só que quando eu olho para as minhas tensões sigma 1, sigma 2, sigma 3, eu descubro uma figura geométrica chamada octaédrica. Né? Então, é um octaedro. Esse octaedro aqui, ele vai ser muito importante, né, para problemas futuros de descrição de plasticidade e fratura. Então, eu estou já deixando aqui a dica para frente que eu vou usar isso aqui. Aí eu vou equacionar aqui, ó, um eixo, tensões cisalhantes, outro eixo, tensões normais. Lembrando que como eles variam com seno e cosseno, um está perpendicular ao outro, ou seja, quando um é máximo, o outro é mínimo, quando um é máximo, o outro é mínimo. Tá? Se a normal é máxima, a cisalhante é mínima. Se a cisalhante é máxima, a normal é mínima. Por quê? Porque são perpendiculares entre si nessa relação de matriz diagonal e matriz com diagonal zero. Tá certo? Então, essa aqui é o fechamento dessa parte da aula. Agora eu vou me concentrar nesse diagrama onde eu separo tensão normal e tensão cisalhante. Por que eu separo tensão normal de tensão cisalhante? Qual é a motivação? Exatamente pelo fato delas serem perpendiculares. Coisas perpendiculares determinam eixos. Eixos são sistemas de coordenadas. Então, ao invés de eu usar um sistema de coordenadas x, y, z, eu passo a usar um sistema de coordenadas de tensão, aquilo que eu falei. Para nós, humanos, a gente gosta de olhar a geometria. O material gosta de olhar eixos de tensão. Certo? A linguagem do material não é eixos geométricos. Porque eixo geométrico é um corte que você faz no material. Você tem uma peça, cortou em forma cilíndrica, é coordenada cilíndrica. Cortou em forma de bloco, é coordenada retangular. Cortou em forma de esfera, é coordenada esférica. Isso para o material não quer dizer nada. Porque é muito arbitrário, é você que faz. Mas dentro do material, qual é a linguagem dele? É linguagem de tensão. Se é tensão cisalhante, normal se é cisalhante. É ele que vai dizer como é que as coisas vão acontecer dentro do material. Entendido isso aí? É muito importante essa síntese agora. Maravilha. Tem um ok de vocês aí? Pode tocar para frente. Tá. Então, veja, o material fala com linguagem de tensão. Nós falamos com linguagem de eixos geométricos. Tá bom? Então, vamos para o último quadro aqui, onde eu vou começar o círculo de Moore. Tá? Então, o problema é tridimensional, mas eu vou dar um exemplo bidimensional porque é mais simples e rápido de entender, mas o problema tridimensional continua igual. Então, como é que eu transformo um problema tridimensional num bidimensional para que eu possa relacionar os dois?
Eu pego os dois eixos, 2 a 2, são 3 eixos. Eu pego um com o segundo, dá 2 eixos. Eu pego o segundo com o terceiro, dá 2 eixos. Eu pego o primeiro com o terceiro. Entendeu? São 3 eixos, 3 duplas, né? Associadas a um problema de 3 eixos. Porque eu vou pegando 2 a 2. Tá bom? Então, o que eu fizer para 2 a 2, fale para o problema tridimensional. Lembrando o seguinte, que problemas tridimensionais em sólidos são complicados matematicamente. Então, o que a gente faz? Para a gente não ficar resolvendo um monstro, né, a gente divide o monstro no meio, dá metade para um lado, metade para o outro, resolve uma metade, resolve outra metade. Então, o que a gente faz? A gente pega um problema tridimensional e define 2 problemas básicos com ele. Tensão plana, deformação plana. O que são tensões planas? Problemas em chapas de espessura pequena. O que são problemas de tensão, deformação plana? Problemas em blocos, espessuras grandes. Como a espessura determina o estado de tensão, então tensão plana é espessura pequena, né? Deformação plana, espessura grande. Uma barragem, ela tem uma espessura grande ou pequena? Grande. Então, problema de deformação plana. Uma chapa de aço que está sendo dobrada é uma espessura pequena ou grande? Pequena. Então, é problema de tensão plana. Nunca confunda os dois, tá bom? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, professor, mas e por que, o que significa exatamente isso? Significa que você tem um problema grande que você está dividindo em problemas pequenos. Você nunca vai usar blocos em todas as situações. E você nunca vai usar chapas em todas as situações. Concorda? Na prática. Sim. Então, quando eu estiver usando chapa, eu reduzo o meu problema a uma tensão plana. E facilita minhas contas, porque a minha conta, ao invés de ser tridimensional, fica bidimensional. Entendeu? Quando eu estiver resolvendo blocos, né, eu passo para deformação plana, que também vai ser bidimensional. Porque a espessura, ela vai ser, vamos dizer assim, o problema na espessura ele não muda. Tá? Uma dúvida assim, na ponta de uma trinca, eu tenho estado de tensão de deformação plana. Eu já ouvi essa questão em algum lugar, mas... É isso que eu estou falando. Depende da sua chapa. A sua trinca numa chapa espessa ou numa chapa delgada? Ah, entendi. Então vai depender da... importante lá na mecânica da fratura, né, professor? Isso. Linear elástica, né? Isso. Ele usa uma relação. Alguém aqui já fez algum curso básico mecânica da fratura? Eu não. Ninguém aí? Nem o Alexandre? Eu fiz o próprio aí no programa. Ah, tá, no próprio programa. Então é isso, pessoal. Exatamente essa pergunta do João que eu estou respondendo. Ah, como é que é uma trinca, o problema de uma trinca no material? Depende da situação. É uma chapa ou é um bloco? É uma espessura delgada ou um material espesso? Por que foi feito isso? Porque foi descoberto que era assim, né? Que os problemas davam para separar. Porque a triaxialidade, o conjunto todo, era muito complicado resolver. Aí existem os limites, né? Limite em que a espessura não influencia. Limite... Pode falar. E essa questão da triaxialidade na ponta de trinca ou na análise, né, também leva em conta as propriedades mecânicas do material, né? Se ele é mais frágil, se ele é mais dúctil também, né? Isso, também. Deixa eu só ver que eu estava ontem com uma figura aqui, rapaz. Deixa eu ver se eu acho aqui nos recentes. Olha, aí vai resolver toda essa ideia aqui. Deixa eu ver aqui, imagens. Onde é que estão os recentes aqui do... Espera só um pouquinho. Vou pegar aqui os recentes dos meus arquivos, que eu ontem estava olhando uma figura que realmente conta tudo isso aí de uma vez só. Onde é que estava aqui? Mecânica... 2 minutinhos aqui, ó. Eu já vou responder direitinho essa pergunta de vocês aqui numa única figura. É bom você já tirar essas dúvidas, porque dúvida é um negócio que corrói a cabeça da gente. Se a gente não entende uma matéria, a gente fica com aquela desculpa de que a gente não está conseguindo entender por causa
de uma dúvida que ficou pendente. Então, vamos tirar logo essa dúvida. Professor, eu Deixa estava eu ver. há meia hora atrás nessa aula, antes de você tocar nisso, eu estava pensando, será que ele vai entrar nisso mesmo? Aí, enfim. Deixa eu ver se eu acho essa Nunca ficou, figura, foi cara. meio embaçado para mim essa história aí. Sempre é embaçada, porque você tem que ter uma vivência, tem que, sabe, conhecer várias ideias ao mesmo tempo. Deixa eu só ver que essa figura, rapaz. Ela é maravilhosa. Ela deixa tudo bem claro. Eu só quero saber onde é que ela está. Achei. Ó, achei, graças a Deus. Eu vou até tirar lá daquela posição, deixar ela em mais destaque. Mas tudo bem, acho que lá. É porque ela está como PDF, então eu prefiro. Eu vou apresentar lá para a gente ver já isso aí, porque isso aí lá na frente vai fazer toda a diferença, tá? Então já vamos apresentar aqui. Onde é que ela está? Isso aqui. Vamos lá. Então, pessoal, eu quero assim que vocês fiquem estimulados com essas discussões, porque são elas que vão ser relevantes para o trabalho e para a pesquisa de vocês, tá? Assim, o que te interessa saber, tá? Porque às vezes eu estou falando um monte de coisas assim que são formativas, mas tem aquelas coisas que são decisivas para você. Então, veja lá, olha só, nós estamos construindo esse círculo de Moore, tá? Tensão plana, plano stress e deformação plana. Então é o seguinte, a triaxialidade, ela é característica pelo fato de existir 3 círculos aqui. Se existisse só um círculo, né, 2 não dá para existir. O E1, o E3 e assim por diante. Então, nós temos 3 círculos aqui. Eles podem aparecer dessa forma ou dessa forma. Então, eles se simplificam, né, no problema. Tensão plana é o que eu falei, chapa delgada. Deformação plana, chapa espessa. Então, na tensão plana, o que você anula? Uma das tensões da componente das tensões. Então, a tua matriz de tensão, ao invés de ser 3 por 3, ela fica 2 por 2, porque uma componente fica 0 lá. Então, tudo que tiver aquela componente, aqui está sigma 3i. Não sei se dá para ver, deixa eu aumentar aqui. Ou seja, o i pode ser qualquer coisa, né? Aí você tem lá todas as tensões, dependendo do 3, né? 3,1 aqui no caso, né? É 0. Então, você vai ter sigma 1 e sigma 2. Eu vou já explicar como é que funciona esse círculo. Então, a terceira componente é 0. Olha aqui, ó, ela está encostada no 0. Ó, tá certo? Está encostada no 0. Então, ela não existe. Tá? Então, só tem 2 componentes de tensão, tensão plana. Plana porque são 2. Né? Duas componentes independentes formam um plano. No problema de deformação plana, a terceira deformação é 0. Então, só tem 2 deformações. Certo? E ela é dada aqui pela soma, né? Uma combinação linear aqui. Aqui tem uma... E a tensão plana, a tensão correspondente à deformação, desculpa, a tensão correspondente à deformação. A deformação é 0, mas a tensão existe. Tá? Ela é dada por essa relação. Aqui, a tensão é 0, mas a deformação existe. Então, a tensão é 0, mas a deformação existe. Aqui a deformação é 0, mas a tensão existe. Professor, mas como que é isso? Sendo que a lei de Hooke diz que toda vez que há uma deformação, há uma tensão e vice-versa. É o seguinte, meu amigo. Quando você tem esse problema aqui, você está aplicando a lei de Hooke nas outras 2 direções. A terceira direção é um problema, é um efeito de Poisson. Ou seja, não existe tensão, não existe deformação naquela direção, mas existe tensão. E aqui não existe tensão, mas existe deformação. Ou seja, a deformação está indo para a terceira direção como uma combinação das 2 direções anteriores. Tanto a tensão
quanto a deformação, tá? Não está aparecendo tensão direta e nem deformação direta. É tensão indireta e deformação indireta. Porque está vindo das outras direções. Posso continuar? Entenderam o que eu falei? Pode, aham. Tá. Porque toda vez que a gente fala em lei de Hooke, o pé fala, não, mas toda vez que tem tensão, tem deformação. Não. Tem tensão e deformação quando tem carregamento naquela direção. Se a outra direção não tem carregamento, ela vai sofrer por decorrência e não por ação direta. Tá? Não esqueçam isso. Aí veja só como fica o esquema da trinca na tensão plana e na deformação plana. Olha lá, na tensão plana, olha lá os eixos perpendiculares que eu falei, de tensão máxima e tensão normal, tá certo? Tá aqui. E ele faz esse X aqui, ó. Tá? É tanto que se você fraturar o material, você vai ver aquelas linhas de deslizamento, né, se formando dessa maneira aqui no seu material. Na deformação plana, ó, existe a perpendicularidade, ó, a tensão máxima de cisalhante e a tensão normal cisalhante, elas sempre são perpendiculares, tanto uma como outra. Só que aqui faz um X e aqui faz um L. Tá? E olha como que são os planos de deslizamento aqui, ó, desse tipo aqui. Separaram os problemas? Ó. Sim, specimen, né? Amostra de pequena espessura, small b. Thick specimen, large b. A espessura b é que determina o problema. Ok? Aí o plano da trinca vai aqui e o plano da trinca vai aqui. Tá? Aí quando você tem uma fratura, como é que você faz aquela inspeção lá forense, né? Inspeção forense no material, né? Até dá para, por exemplo, quando o cara dá um tiro no vidro, se o cara tirou de fora da janela, de que lado veio a bala, né? Já viram esses problemas assim sendo resolvidos? Em filme, né? Professor. Só em filme. Eu tenho um livro aqui de ciência forense, só física, química forense. É bem interessante os caras descobrindo, através de análise, né, a criminologia da situação. O cara matou o cara dentro de casa e disse que atirou de dentro de casa. Aí disse que o ladrão invadiu a casa. Não, você atirou pela janela. Acontece. Bom, então, gente, dá para resolver muita coisa. Por exemplo, tem um acidente que houve aqui aí em Ponta Grossa, não aqui no Brasil, em Ponta Grossa. Um cara, ele fez uma solda para tipo um elevadorzinho para suspender frango numa granja, sabe? Ele fez uma roldana, fez uma engrenagem, colocou uma caixa, uma corrente lá, e o cara acionava aquela manivela, suspendia a caixa lá com os frangos, né? E tinha uma solda mal feita lá. E o cara foi olhar para baixo, no poço, onde descia o elevador, e a solda desprendeu e esmagou a cabeça do cara. Aí veio aí o problema para nós resolvermos aí no departamento, né? Ou seja, a fratura, né, que houve lá no material, a solda lá, inspecionada, né, com direção de propagação, aí a gente começa a entender o que aconteceu com o material. Tá certo? Por isso que é forense o negócio, né? Tá? Vamos voltar lá. Então eu estava na última parte, né? Vamos lá. Bom, então nessa última parte, eu vou explicar como se monta esse círculo de análise de tensões. Opa, parou de compartilhar a tela? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui de novo. Agora vamos para a última parte, né? Deixa eu fechar as outras janelas, senão eu me embabaco aqui com esse negócio. 2. A parte 3 já foi. A parte 4 também já foi. Lembra do sigma terra? Bom, então, eu estou com aquele quadro anterior aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu já comecei a apagar,
peraí, deixa eu só ver onde foi no começo aqui, onde eu estava, só para me localizar. Esse é o quadro anterior, né? As perpendicularidades, aí eu vou desenhando aqui. Deixa eu ver lá. Onde que eu estou aqui no final? Isso. Vamos lá. Deixa eu pegar uma posição que eu saio fora do quadro. Opa, já estou apagando ali o meio. Aqui, vamos lá. Deixa eu aumentar. Acho que tá bom, né? Dá para ver. Eu escolhi o maior tamanho. Escolhi tela inteira, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer o problema bidimensional, como eu falei. Ou é tensão plana ou deformação plana. Então, a partir da minha matriz 2x2, que agora não tem a terceira coordenada, né, eu seleciono aqui, né, uma parte da matriz e, correspondentemente, a minha matriz diagonal também vai ser 2x2. Aí eu tenho sigma xx, sigma y e tal xy. Com esse polinômio aqui, eu descubro que sigma 1, né, que é a da diagonal, é do tipo sigma xx mais sigma y sobre 2, ou seja, a diagonal da matriz, o valor médio, né, metade, mais raiz quadrada de sigma xx mais sigma y ao quadrado sobre 2, mais tal xy ao quadrado. Essa raiz vai ser o raio do meu círculo. Esse aqui vai ser o centro, tá? Sigma xx mais sigma y sobre 2. Aqui, esse termo é igual, e só muda de mais para menos, né? Então, aqui eu tenho um ângulo 2θ, aqui eu tenho 2 tal xy, tem a subtração, a diagonal, né? Mostrando aqui que satisfaz esse triângulo aqui como se fosse um Pitágoras, né? A diagonal aqui é igual a raiz quadrada de um ao quadrado mais o outro ao quadrado, tá? Então, eu tenho o ângulo θ, que eu passo aqui o eixo, eu tenho o raio, como eu posso determinar esse raio por essa equação aqui, e eu tenho o centro. Então, se eu tenho a posição do centro e do raio, eu sei como desenhar um círculo. Eu posso desenhar esse círculo através da matriz cheia ou através da matriz diagonal. Tanto um quanto o outro vai dar o mesmo círculo. Por quê? Porque a soma dos elementos da diagonal é igual, os determinantes dos menores são iguais e o determinante da matriz toda é igual. Tá? Como é que calcula o determinante de uma matriz 3x3? É aquela fórmula complicada, mas o determinante de uma matriz diagonal é só multiplicar sigma 1 vezes sigma 2 vezes sigma 3. O valor que der aqui é o mesmo do determinante daqui. Como é que calcula o traço de uma matriz cheia? Sigma 1 mais sigma 2, 2 mais sigma 3, 3. Como é que calcula aqui? Sigma 1 mais sigma 2, sigma 3. Lembrando que eu sempre falo, eu uso 1, 2 e 3 para qualquer sistema de coordenadas. Como o problema é retangular, eu passo para x, y e z. Tá? Então, a minha matriz aqui, ela fica sigma xx, tal xy, tal yx, sigma y. Por quê? Porque eu já estou pensando no problema plano. Eu passo para uma matriz sigma 1, sigma 2. Ó. Tá certo? O determinante tá? É feito dessa forma. E eu desenho esse círculo. Então, a próxima aula, deixa eu ver lá, essa é a aula, opa, pera um pouquinho, que aula que era essa daqui? É a 7ª aula. Isso. Bom, então aqui, fecha aqui, a 7ª aula. Aula 8, já vai ser aqui. Aula 8, campo, tensão, círculo de Mohr. Então, na aula que vem, eu vou só dar uma deixa para poder não deixar um assunto pendente. Eu vou compartilhar essa tela aqui, porque ela continua. Então é o seguinte, como é um assunto assim chato de explicar... Então, veja só. Eu parei lá na construção do círculo de Mohr. Então, nessa aula aqui, eu começo a desenhar o círculo de Mohr. Tá? Então, esse círculo de Mohr,
ele é muito importante. Mas deixa eu entrar aqui para frente para ver. Eu estou mostrando aqui como ficam as matrizes cheias em cada uma da geometria, retangular, cilíndrica e esférica. Tá? Os elementos. Ó, o elemento é um bloco, aqui é uma fatia de um doce de goiaba, de uma goiabada, e aqui é um pedaço de melancia. Melancia japonesa, essa redonda. Aí aqui eu mostro que em qualquer situação você vai ter uma matriz diagonal. Tanto faz se o seu problema é um bloco, é um tubo, né? Você vai ter sempre uma matriz diagonal com os eixos aqui. Então, só para deixar interessante aqui para a próxima aula, o quadro já está cheio demais, eu não quero me preocupar com isso agora. Deixa eu ver se eu pego uma posição melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Tá ali. Então, vamos lá. Então, como é que eu determino o círculo maior? O círculo maior, o centro é a maior tensão mais a menor tensão dividido por 2, é o centro. Então, é σ1, σ2, σ3. Como as tensões são organizadas por valores, o 1 é maior que 2 e o 2 é maior que 3. Então, eu faço 1 com 3 dividido por 2, é o centro. Como é que eu determino o raio, né, desse círculo maior? Né? Então, o raio é a subtração, σ1 menos σ3 dividido por 2. Tá? Então, com o raio, ó, σ1 menos σ3 dividido por 2 é esse círculo maior aqui. Agora, esse segundo círculo, como é que eu determino? Eu pego o σ1 com σ2. Eu fiz σ1 com σ3, né? A maior diferença, a menor diferença aqui, a diferença média e a menor diferença. σ1 com σ2 dividido por 2. Tá? É o centro desse segundo círculo. Como que é o raio? σ1 menos σ2 dividido por 2. Tá aqui. O terceiro círculo, σ2 menos σ1 mais σ3 dividido por 2 é o centro. O raio, σ2 menos σ3 dividido por 2. Tá certo? Então, eu tenho o problema triaxial aqui, escrito em decomposto em 3 círculos, tá? 2 a 2, determinados pela matriz diagonal. Eu também poderia determinar esse problema pela matriz cheia? Posso. E é isso que eu vou mostrar na próxima aula. Para que me serve esse círculo, professor? Para que isso é importante? Meu Deus do céu, que coisa complicada. Uma aula complicada até chegar nisso aí, nesse círculo. Por que você já não botou esse círculo aí? Bom, vocês ganharam formação, linha de raciocínio, encadeamento de ideias. E para que serve esse círculo? Esse círculo serve o seguinte: quando você tiver um problema prático, que você determinar tensões numa direção, se você conseguir montar esse círculo para aquele seu problema, você vai determinar todo o problema ao redor em qualquer direção. Por quê? Porque a minha direção cristalográfica, que me interessa, vai ser uma reta passando por esses círculos, aqui, cortando esse círculo em determinados ângulos, como eu fiz aqui, ó. Tá? Então, o meu problema de tensão, né, do ponto de vista uniforme, que considerando que o material é uniforme e tal, que não tem nenhum defeito desviando tensão e tal, depois a gente vai colocar defeito e vai ver como é que isso altera o problema. Mas vamos supor que o seu problema ainda é um problema uniforme, bonitinho. Então, aí, você vai passar uma reta conforme o ângulo que te interessar lá no plano cristalográfico. Entendido? Então, a partir de um único dado, de uma única direção, você determina todas as outras direções porque satisfazem esse círculo de Mohr. Então, ao invés de você ficar fazendo medidas e medidas de análise de tensão numa amostra, né? Você faz 1, 2 ou 3 medidas, constrói o círculo de Mohr e confere, né, essas direções aí. Ok? Então, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, onde eu termino esse círculo de Mohr, tá? E nós vamos entrar
Porque a partir daí, toda análise de elasticidade, fratura e plasticidade vai ficar muito simples. Tá bom? Muito simples assim, vai ficar mais fácil de enxergar. Então, a próxima aula vai ser conclusão do ciclo de Moore. Depois nós vamos ter uma aula de deformação, uma aula de elasticidade, né? Talvez 2 aulas de elasticidade, 2 de plasticidade e uma de fratura, fechando o assunto da matéria. Então, até o final do curso, normalmente são de 12 a 14 aulas esse curso, nós estamos aqui na aula 8, né, que foi a aula de hoje. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, né? Tá certo? São 14 aulas. Tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpe se não fui claro. Se quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Tá? São 10 e pouco. Eu sempre coloco para 11h30, mas aí eu deixo esse tempo aí para vocês, tá? Podem fazer qualquer pergunta relacionada ao assunto ou que possa adiantar qualquer coisa. E eu vou tentar responder aí o máximo que eu puder. Assim Beleza, professor. Acho que já foi. Valeu só esse finalzinho de aula, já valeu bastante, que sanou bastante coisas que eu tinha. Que ótimo, que bom. Esse sinalzinho é uma síntese, né? Uma síntese de um problema grande que a gente tem em materiais, certo? Eu construí todos os pré-requisitos, né, matemáticos, né, de argumento, de ideias, né, de conceitos, para chegar no problema. Agora, nós temos esse problema que é o problema de fratura, o problema de deformação plástica, né, encruamento, todos os problemas que a gente sabe que existem. E agora nós vamos entrar do ponto de vista da elasticidade. Aí você vai ver que a elasticidade ela se limita a um determinado ponto, depois você não consegue resolver, né? A elasticidade vai dar indícios de que o problema prossegue. Você vai para a plasticidade, né? E lá na plasticidade tem uma outra visão uma outra maneira de ver o problema. Aí tem vários critérios, a gente vai ver a boa parte deles, dos critérios, que vai levar ao problema da fratura. Né? Por quê? Porque o engenheiro ele quer dimensionar uma peça, dimensionar um material, dimensionar um processo, né? Seja de laminação, seja, né, de uma situação em trabalho, né, que já vai estar o material em uso, seja de um projeto, e assim por diante. Tá? E aí, na fratura, gente, que é a minha área que eu gosto, assim, que eu me delicio com tudo, eu gosto muito de plasticidade, mas eu não tenho tanta experiência experimental nem teórica em cima, né? Eu dou como conteúdo da matéria. É onde eu vou mostrar o que está acontecendo aí de mais de novidade. Tá certo? Beleza. Então, obrigado aí, espero que tenha... Obrigado a você, professor. Valeu. E vou encerrar aqui a gravação. Se não tiverem dúvidas, eu interrompo aqui mesmo. Obrigado. Valeu, professor. Tranquilo, professor. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Semana para todos aí. Falou, pessoal. Bom final de semana para todos.